Estamos aqui hoje com mais um episódio, então, o terceiro episódio do podcast Lidere para Liderar. Como os demais convidados também eram especiais, eu trouxe uma convidada também muito especial, que mora no meu coração, é uma amiga, já foi minha instrutora de yoga, né? E hoje é sobre essa parte de autoconhecimento, o yoga na vida pessoal e profissional nossa, o quanto ele nos beneficia. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Fran. Fran, por favor, fique à vontade, se apresente, vamos começar o nosso bate-papo. Olá, Giselda, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, por estar aqui hoje. É muito especial estar aqui com você, essa mulher que eu admiro tanto, corajosa e forte. Mãe também, da Maria Eduarda, que é minha aluna também há muitos anos, já vai fazer 5 anos já. E toda essa jornada, nós nos acompanhamos juntas, uma outra. Então, é uma honra estar aqui com você, frente a frente. Faz lembrar muitas coisas. Isso mesmo, o prazer é todo meu de te ter aqui, Não poderia passar e não te trazer aqui para a gente conversar e contar um pouquinho, dessa nossa trajetória, do nosso crescimento profissional e o quanto a nossa vida pessoal nos influencia, Fran? Sim, influencia demais. Então, sou professora de yoga, me chamo Francine dos Santos Martins, professora de yoga, mãe, mulher. E fazem mais ou menos uns 15 anos que eu dou aula de yoga, porém, que eu coloquei o meu shala, a minha empresa, vão fazer 5 anos. 5 anos que eu estou aqui em Tubarão com essa empresa que eu amo, E é muito importante a gente gostar daquilo que a gente faz, praticar aquilo que a gente faz. Então, eu me sinto muito grata por poder estar nesse caminho através da prática do yoga, porque além de eu levar o autoconhecimento, eu também me conheço através dessa prática, E o quanto é importante a gente se conhecer antes de escolher uma profissão, antes de estar à frente de uma empresa ou liderar, Giselda? Isso mesmo. E sabe que o meu método, eu trago esse nome, Lidere para Liderar, justamente por isso. Porque eu acredito que a gente precisa primeiro se conhecer. A gente precisa entender, para a gente seguir com os nossos próximos passos. E não dá para ser diferente se a gente não praticar o autoconhecimento, A gente olhar, ter a coragem de olhar para dentro da gente mesmo e enfrentar os nossos medos, porque quando a gente começa a entender um pouco do processo da nossa vivência, de quem somos, quem somos como pessoa, o nosso legado que a gente está construindo aqui nessa vida, ele também nos traz um pouco de medo, porque a gente olha para passos importantes que a gente precisa dar. A gente olha para emoções internas que só nós nos conhecemos, Ninguém mais. Aí a gente dá um friozinho na barriga, Como que eu mudo para dar um próximo passo? Como que eu posso fazer diferente? Mas a gente precisa enfrentar esses medos, a gente precisa praticar o autoconhecimento. Sim. Em que momento, Fran, da tua vida, tu praticou esse autoconhecimento tão assertivo, E fez uma mudança, uma jornada na tua vida profissional, principalmente, Sim. Então, eu pratico yoga desde os 8 anos de idade. Então, isso me ajudou muito. Porém, como todos sabem, eu segui aí por um tempo a carreira da engenharia, trabalhei, porém eu nunca deixei de praticar. E isso me ajudou muito, principalmente na transição de carreira. Deixar algo para dar um passo adiante, a gente muitas vezes acha que está perdendo alguma coisa, Mas, na verdade, a gente está escolhendo um caminho que talvez, com certeza, vai ser desafiador, porém melhor. E eu costumo falar, que eu não escolhi o yoga. Isso foi algo que o yoga me escolheu. Assim como eu acredito que em todas as profissões você muitas vezes sente aquilo que você quer fazer. Só que até você sentir, escolher, isso é uma parte, é o começo, E para sustentar isso, Isso é uma jornada muito grande. Então, quando eu fiz a minha transição, eu me preparei, me preparei de várias formas. Psicologicamente, emocionalmente, porque não é só isso, Eu sou mãe, tenho filhos, tudo, não é só isso. Preciso enfrentar muitas vezes até preconceitos muito grandes. Então, até fazer uma escolha e aquela escolha se realizar demora um pouco. Mas eu não desisti. Eu sentia que isso fazia parte da minha jornada e dei o pontapé inicial. Comecei com poucos alunos,
né? Só que desse pouquinho, muito rápido, quando você tem certeza daquilo que você quer, isso ressoa dentro de você. E as pessoas sentem muito isso. Então, quando eu comecei com poucos, mas rápido já cresceu, né, o número de alunos. E eu tive que mudar de Shala em 6 meses, que eu tinha feito essa escolha, somente ser professora de yoga, né? Em 6 meses já multiplicou o número de alunos e eu já abri o meu Shala aqui em Tubarão. E formou a comunidade, né? Comunidade Fran Yoga. Que é uma comunidade maravilhosa. Sim. E sabe, Fran, eu te ouvindo falar, eu trago muito a questão do propósito de vida, né? Sim. O quanto realmente, quando a gente encontra aquilo que nos faz bem, a gente costuma dizer que não é trabalho, né? Não. A gente faz com muito prazer. A gente se dedica, a gente faz aquele algo a mais, aquele esforço a mais, sem nem se dar conta. Sim. Que é isso que a gente fala no mundo corporativo, né? As pessoas querem ser promovidas no mundo corporativo, mas elas precisam entender que é necessário dar um passo a mais, que é necessário entregar algo a mais do que somente o básico. Porque quando a gente está de forma autônoma, quando a gente está na nossa empresa, no nosso negócio, e a gente se dedica de corpo e alma, isso acontece. Isso acontece até de forma natural, que é o nosso propósito, né? Que é a gente levar todo o nosso conhecimento, a nossa sabedoria de vida, é compartilhar dessa experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo com mais pessoas. Isso é fantástico. É fantástico. E perceber as pessoas que estão no nosso caminho, que de alguma forma vão nos auxiliar. Eu, por exemplo, hoje estou aqui, eu lembrei muito hoje do nosso café, que nós tivemos, né, há quase 2 anos atrás, né, faz tempo aquele café, onde nós estávamos falando, né, sobre a sua carreira e sobre a minha carreira. Exatamente. E hoje nós estamos no ponto onde nós planejamos aquele dia. Exatamente. Então, como é importante. Então, os seus conselhos, para mim, foram muito importantes naquele dia. Foram, assim, reveladores, porque uma pessoa com experiência naquilo que ela ama fazer é assim, extraordinário. É valioso. Então, a gente precisa estar com pessoas e conversar com pessoas e pedir conselho para pessoas que compreendam isso e que amam aquilo que fazem. Então, sempre que eu conversei contigo, sempre todos os conselhos deram muito certo. E uma coisa que você transmite é calma. Calma, olha primeiro antes de fazer, que é diferente de muitas coisas que a gente vê por aí, né, que se joga. Não, vamos fazer uma coisa de cada vez. Isso é muito importante, faz toda a diferença. E a gente, quando a gente está lá no meio de uma transição de carreira, ou até mesmo no meio de um ritmo acelerado de trabalho, a gente não consegue ter essa visão de fora. A gente precisa, até mesmo faz parte do processo do autoconhecimento, a gente parar um pouquinho, olhar a nossa vida de cima, para que a gente tenha noção do que está acontecendo, se o caminho que eu estou seguindo, se os passos que eu estou dando é o passo que está em direção ao meu grande objetivo. Sim, né? Sim. E quando a gente para conversar com as pessoas, e até mesmo para a gente ouvir, né, pedir um direcionamento, ou contar um pouco da história do que está vivenciando, e a gente poder ouvir o outro lado, isso faz com que a gente faça escolhas talvez diferente, ou que a gente mude um pouco de rota, né? Então, por isso a importância de a gente compartilhar com o outro. Mas mais do que isso é a gente descobrir o nosso propósito, né? Que o propósito, o que é? É aquilo que eu faço com leveza, aquilo que eu faço bem, aquilo do qual eu uso as minhas habilidades, as minhas competências, que são aquelas que são naturais minhas. Eu não preciso fazer um esforço tão absurdo para que eu realmente alcance o resultado que eu preciso, né? Então, o propósito de vida, ele nos direciona. Mas aí, se a gente não pratica o autoconhecimento, se a gente não tem sabedoria para entender o processo pelo qual a gente está passando, é aí que a gente percebe muitas pessoas se perdendo no meio do caminho. Se perdendo. E como tem, Giselda? Isso. É a maior procura, né, do yoga hoje para as pessoas irem praticar justamente isso. Esse excesso de informação, essa busca incessante, que muitas vezes não é busca. É só você parar, respirar, olhar para dentro e se entender. Então, existem 3 dores que as pessoas hoje procuram yoga. Dor física, emocional e a dor da mente, mesmo a dor da alma que a gente fala, né? Então, através dessas dores, elas entram. E quando isso acontece, né, elas acabam se redescobrindo. É como se fossem
camadas que fossem sendo tiradas. E isso é um alívio muito grande. Então, você se permitir se conhecer... E quando as pessoas praticam yoga, por exemplo, 1 horinha por semana, isso já é extraordinário. 1 hora por semana. Você parando, respirando, isso já faz uma diferença na sua semana, no seu dia, nos seus projetos. Eu sou a prova viva disso, porque eu sei que a gente, na correria do dia a dia, por mais que a gente chegue em casa e sente no nosso sofá confortável da nossa casa e diga, agora eu vou parar para respirar, não é a mesma coisa. Não. Quando tu tá lá no chala, quando tu tá lá sentadinha no teu tapete e tu faz aquela respiração concentrada, aquela que tu tira lá do fundo, que oxigena realmente o teu cérebro e te traz para o presente, e a gente sente, como tu costuma falar nas tuas práticas, né? Sim. Sinta a sua respiração, sinta as batidas do teu coração. É aquilo que a gente não consegue praticar na correria do dia a dia. Sim. Então, o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa entender que esse momento é fundamental e faz parte do nosso crescimento. Eu sempre falo que uma transformação, uma mudança bem feita, ela vem através de um processo bem estabelecido e de forma consciente. A pessoa está vivendo aquele processo e ela está entendendo e se percebendo. Quando tu vai no piloto automático, é igual quando a gente sai de um ponto A para um ponto B dirigindo o carro. Vim da minha casa até aqui e eu estou no meu piloto automático, eu estou dirigindo de forma inconsciente. Eu chego aqui muitas vezes e pergunto assim, como que eu cheguei até aqui, né? Passei por um lugar que eu nem percebi. Isso também reflete na nossa vida. A gente passa um dia após o outro e muitas vezes a gente fala, poxa, hoje eu estou aqui, a semana passou voando, né? Não percebi tanto de coisa que eu fiz, não parei para pensar, talvez deixei algumas coisas importantes para trás, fiz outras que talvez não precisassem fazer. E aí, como que eu consigo ter um processo de forma consciente para alcançar essa transformação, né? Sim, se conhecendo. Se conhecendo. Se conhecendo. E hoje, né, também, através do yoga, eu dou aulas práticas para empresas. Muitas pessoas não sabem, não conhecem o que é. E através dessas práticas pequenininhas, muitas vezes de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, que é a hora ali do intervalo, do café, enfim. As pessoas param, meditam e dali para frente, como a produtividade, os resultados melhoram muito. Porque quando eu paro e respiro, é como se fosse um start. E aí é como se fosse uma revisão de tudo aquilo que eu já fiz até o momento. É o botãozinho do reset lá do computador, exatamente, né? O computador está dando um pane, a gente vai lá e reseta ele. Mas e o nosso cérebro e a nossa mente? Em que momento a gente reseta ele, né? E a gente não vê, se a gente não para, a gente não vê o que está acontecendo. O mundo hoje ele está volátil, né? Então tudo está mudando muito rápido. E isso também acaba causando essa ansiedade nas pessoas. Como é que vai ser? A questão da inteligência artificial, tudo que está mudando, tudo que está vindo. Mas, gente, calma, é só respirar, porque a tecnologia ela avança, as informações também, mas a gente, aos poucos, a gente vai junto. Não tem nada separado, está tudo unido, mas para as pessoas entenderem isso é um tanto difícil. Então, por isso que cada vez está aumentando essa questão da ansiedade, a depressão. Depressão. Que eu estava vendo um ranking, né? O Brasil é o primeiro colocado no ranking da ansiedade e o segundo da depressão. Sim. E aí, o que a gente faz para parar e sair de um ranking que a gente não quer, né? A primeira coisa é parar e buscar se conhecer. Porque para eu me conhecer, eu preciso de pessoas que entendam, né, sobre isso. Então, procurar profissionais, né, procurar yoga, procurar, enfim, terapia, etc. Porém, eu me dispor a fazer isso. Hoje, por exemplo, tenho várias pessoas que me ajudam de alguma forma estar no lugar onde eu estou. Então, você é uma pessoa, né, que me ajuda muito, me auxilia muito no meu caminho, como mentora, como amiga. Eu tenho uma nutricionista, inclusive minha parceira, né, de podcast, Sutilmente. A Gabriele Santini é minha nutricionista, que através da minha alimentação também... Isso é preciso... Tudo é um conjunto. Não tem como eu comer mal e no outro dia eu queria acordar bem e trabalhar e tá bem. Então, pratico yoga, pratico exercício físico. Por quê? Porque se eu estiver bem, os meus resultados no meu trabalho vão ser ótimos. Os meus resultados em casa com as pessoas vão ser ótimos. Mas como eu tenho essa consciência?
o yoga vai ajudar muito. Eu tenho, gente, eu não estou aqui, né, falando, para vender. Não. É porque o yoga realmente é uma ferramenta poderosíssima para a gente se conhecer. E principalmente nós mulheres, que temos aí multitarefas, né, para fazer. Somos multifuncionais, né? Multifuncionais. E sabe, a tua fala me lembra, né, quando a gente embarca no avião, tá lá dando as instruções, né? E a primeira coisa, né, vai cair a máscara e salve-se primeiro. Sim. Primeiro você põe a máscara em você, depois vai ajudar o outro. E isso é uma prática que a gente tem que trazer para a vida. Tem que trazer Como que eu vida. ajudo o outro? Eu como mãe, como que eu vou ajudar os meus filhos? Eu como esposa, como que eu ajudo meu marido? Eu como, né, filha, como eu ajudo os meus pais? Eu como profissional, como que eu ajudo as pessoas no mundo profissional junto comigo? Se eu não me ajudar. Se eu não estiver bem comigo mesma, se eu não souber os passos que eu quero dar, o caminho, né, como que eu vou me estruturar para poder ajudar as pessoas. E esse corpo que a gente tem aqui, né, que foi nos dado e nos emprestado, a gente tem que cuidar bem dele, né? Que aí entra, como tu falou, é alimentação, é atividade física, é uma prática de yoga que traz a gente para a consciência, né? É tudo que eu preciso para manter bem meu corpo de pé, meu físico, para que isso também ressoe na minha saúde mental. Sim. Eu costumo falar que nós somos árvorezinhas, né? Então, para eu me nutrir e dar bons frutos, eu preciso adubar, regar todo dia, um pouquinho a cada dia. Porque para a gente construir uma vida tranquila, saudável, para a gente prosperar em todas as áreas, a gente precisa ter uma rotina saudável, se cuidar um pouquinho a cada... É 1% a cada dia, não precisa ser 100%. As pessoas confundem muito. Agora eu vou começar, e daí começa uma mudança radical que não consegue sustentar. Desiste no meio do caminho. Não consegue sustentar. Isso eu tenho falado muito, sabe, para as minhas mentoradas. Chegam até mim, eu tô desse jeito, mas eu quero mudar. Calma, um passinho de cada vez. Sabe a historinha da dieta lá? Eu preciso perder 10 quilos, tá? Daí a partir de hoje eu não como mais nada. Vai durar uma semana. Vai. Depois eu já desisti. É muito radical. Muito radical. Então tem que ser um pouquinho. Hoje eu vou mudar alguma coisa na minha alimentação. Amanhã eu vou começar uma prática que seja uma vez por semana, que seja 15 minutos, que sejam meia hora. Mas eu vou fazer aquilo ali por mim. Porque se eu fizer por mim, o restante, tudo que tiver ao meu redor vai funcionar de forma plena, de forma tranquila, eu não vou precisar correr. Hoje, por exemplo, eu já tive, uma rotina bem corrida, mas hoje a minha rotina é tranquila. Por mais que eu esteja sempre com muitos compromissos, todo mundo vê, nossa, mas a Francine... Não, é muito compromisso, mas tranquilo, eu consigo descansar durante o meu dia. Isso é crucial. Eu falo, né, Fran, é a nossa gestão do tempo. Né? Sim. As pessoas acham que gestão do tempo é uma coisa mirabolante, né? Mas não é. A gestão do tempo é a gente estabelecer exatamente o que precisa ser feito naquele dia. E fazer, né, E fazer, Giselda? porque não adianta a gente ter todo um planejamento, né? Tem pessoas que têm todo um planejamento bonito, que tem toda a sua rotina bem estabelecida, mas chega no final do dia, ela olha e diz, não fiz metade do que deveria ter feito, ou pelo menos não fiz o que era prioridade, né? Então, a gestão do tempo é isso, é tu olhar o que eu preciso fazer, o que faz sentido para a minha vida, que retorno essas ações vão trazer para mim e para, claro, as pessoas que estão ao meu redor. Então, é ali que começa a fazer acontecer a minha gestão do tempo. Ela tem que ter um resultado positivo para mim, né? Tem. E, geralmente, a gestão do tempo, a gente olha o quê? Tudo que eu vou fazer em tempo hábil para resolver as coisas dos outros que estão ao meu redor. O meu problema no meu trabalho, o problema com meu filho, o problema com meu marido, o problema com a faxineira, o problema lá que eu tenho que ir no centro, né? Eu tenho que ir no supermercado. Então, eu tenho que resolver tudo que é externo. Mas ali não está o meu interior. Então, ele precisa estar em primeiro lugar. Uma coisinha de cada vez. Sim, e quando existe uma crise, por exemplo, um colapso, que as pessoas, vão lá e chegam para tomar medicação, tudo, é porque justamente a primeira coisa que acontece em uma crise é a pessoa deixar de fazer aquilo que ela faz para si mesma. E é aquilo ali que ela não pode deixar, né? Manter, por exemplo, não, agora eu vou deixar a academia de lado, agora eu vou deixar a minha alimentação. Não pode, primeiro, isso é crucial, é como escovar os dentes e tomar banho. É o mínimo que tem que ser feito por si, porque é através disso é que você vai conseguir fazer as outras coisas bem feitas. Se eu estiver bem, como eu falei, eu vou para o meu trabalho bem, eu vou estar feliz, eu vou estar, consciente. Uma boa noite de sono, sono. Boa alimentação, né? Então, no yoga, nós temos os 5 alimentos que a gente fala, né, do nosso corpo, que
o que a gente fala sobre alimento não é só sobre o que a gente come. Tudo é um alimento. Né? Eu estou aqui me alimentando, né, de conhecimento, de trocas, de amizades, tudo isso são alimentos. Então, o primeiro alimento do ser humano é a respiração. Se eu estiver respirando bem, o meu sistema nervoso central vai funcionar bem, o meu corpo, todos os meus sistemas digestivo, linfático, tudo vai funcionar bem. Segundo alimento é o sono. Se eu dormir bem, o meu dia vai ser bom. Isso aí para mim é crucial, sabe? Eu digo assim, eu acho que talvez eu possa até não me alimentar muito bem ou deixar alguma coisa de lado, mas o sono, se eu tenho uma boa noite de sono, no outro dia eu tô pronta para o que der e vier. Sim. E a gente precisa identificar isso, né? Sim. Que é crucial pra gente. E aí, por conta, né, de celular, etc., as pessoas acabam não dormindo tarde, acordando no outro dia e colocam a culpa ali no celular. E a culpa não é do celular. São escolhas que a gente faz. A vida é como uma mesa, eu costumo falar sobre isso. A vida é como uma mesa, um banquete. E tá cheio de comida nessa mesa. Comidas saudáveis, comidas ruins, comidas que vão te fazer bem. E você escolhe aquilo que você vai consumir. Você pode passar 8 horas no celular, digamos, que aquilo ali pode ser o seu trabalho. Se você passar 8 horas no celular se nutrindo de boas informações, aquilo ali vai ser ótimo. Mas você pode passar 1 segundo fazendo coisas ruins e aquilo ali vai te destruir. Se alimentando de informações ruins. Então, é a mesma coisa. Se eu vou pegar no celular, é para algo bom. Hoje, para mim, Fran, eu não tenho medo de falar sobre isso, né? Eu sofri muito preconceito no começo, quando eu era professora de yoga, sobre colocar as minhas aulas ali, né? Comunicar às pessoas, mostrar. Então, eu sofri bastante preconceito. Só que ali, para mim, o yoga, as redes sociais, é uma ferramenta de trabalho, que eu vou levar o meu conhecimento adiante, que é aquilo que é verdade para mim. Só que é verdade, eu vivo aquilo ali, então não é pesado, né? Então, como é muito fácil você fazer o que você faz, porque isso que você sabe fazer, você vive isso. E aí não é difícil eu pegar, vou fazer um stories sobre o que eu estou fazendo. Agora, perigoso é você ter que criar uma vida artificial. Criar uma vida paralela, né? Para mostrar uma coisa e, na verdade, é outra, né? Imagina. E é isso o que está trazendo, né, muitas doenças, tá? Para as pessoas hoje em dia. Que querem mostrar uma coisa, mas aquilo ali não é. E você precisa vestir um personagem e acaba realmente doente. Porque você está olhando e você acha que precisa se comparar ao ser aquilo ali. E aí você precisa se trabalhar e se conhecer. E o autoconhecimento é a chave para tudo. É a base de tudo, né, É a Fran? chave para tudo. Inclusive numa empresa, né? Se uma empresa não se conhece, não conhece os seus colaboradores, não conhece aquilo, como é que ela vai? Uma empresa, ela é formada de uma cultura organizacional. Sim. Essa cultura vem desde os fundadores da empresa, que são os seus principais valores estão intrínsecos na cultura. E à medida que vai entrando mais colaboradores, essa cultura ela vai se moldando, né? Tem valores fundamentais enraizados que não vão mudar, mas muitas coisas precisam se moldar, até porque o mundo exige isso. A gente está em constante movimento, né? Sim. Mas as pessoas que compõem esse time, que compõem essa empresa, essas pessoas elas precisam ter a sabedoria de viver bem a sua vida para estar bem no local de trabalho. E eu costumo dizer que os líderes, os diretores, os executivos, eles precisam também estar remando nesse sentido, sabe? A direção precisa ser a mesma. Não adianta eu ir lá, eu sendo uma diretora de uma empresa, pregar uma coisa, mas eu fazer completamente outra, porque a liderança ela é pelo exemplo. E ela começa desde a nossa família e ela se estende ao longo da nossa vida social, do nosso relacionamento amoroso, né? E ela vai lá para fora do nosso relacionamento profissional. Então, o que a gente ou o que a gente se desenvolve para ser é o que gere tudo ao nosso redor. Sim. É o que faz sentido para a nossa vida. Sim. E é o que a gente demonstra para os outros. E aí, o que eu quero ser, né? Eu quero ser uma pessoa que seja inspiradora para os outros, né? Eu quero conseguir motivar os outros a fazerem melhor, a fazerem escolhas que vão ser significativas de forma positiva na sua vida. Sim. Então, eu preciso entender como eu faço isso. E aí entra de novo o nosso autoconhecimento. É uma somatização, né, Giselda? Então, por exemplo, do dia que eu escolhi, né,
levar o meu caminho, a minha jornada através do yoga até hoje, muitas coisas aconteceram, nada são flores, né? Muitos momentos desafiadores que eu pensei, nossa, mas eu escolhi aqui, assim, como isso está acontecendo aqui, como, né, no yoga, e acontece. Só que existe, você escolhe o seu difícil, você já ouviu aquela frase? Uhum. Então, eu prefiro ficar no difícil aqui onde eu estou ou mudar e melhorar. Então, muitas vezes, assim como qualquer outra pessoa, eu pensei, será que é isso? Só que é isso que eu vivo, então é isso que eu vou seguir. Então foi muito, apesar de todos esses desafios que eles vão acontecer, que as pessoas acreditam, né, hoje, eu acho que talvez você já presencie muito isso. Ah, minha empresa está passando por tal dificuldade. Vai passar. Porque, inclusive, quando nós estamos lidando com pessoas, vai passar. Vai passar. E essa dificuldade também vai passar e vão vir coisas melhores ali na frente e outros desafios. A vida ela é feita de ciclos, né? Sim. Ela é feita de ciclos. Eu costumo dizer que além de ciclos são estações, né? Igual a Sim. gente vive as estações do ano aí. E a gente tem que ter o cuidado de a gente lidar com os desafios. Na maioria das vezes, as pessoas que geralmente desistem e nunca conseguem dar um passo a mais, é que quando ela se encontra naquele momento mais desafiador, ela deixa o medo tomar conta, né? Aquele medo que a gente fala, que é o medo que paralisa. Porque é gostoso sentir o medo. É necessário tu sentir o friozinho na barriga, né? Mas ele não pode paralisar. Não pode. Então, a maioria das pessoas que elas não conseguem seguir em frente com um projeto de vida, ou com uma transição de carreira, ou até mesmo com uma mudança de relacionamento, ou de um comportamento seu, ela tende a esbarrar e ser paralisada no desafio. Agora, quando a pessoa consegue passar aquele desafio, é muito gratificante e prazeroso, e ela vê que ela pode mais. Ela começa a acreditar no potencial que ela tem, ela começa a olhar ao seu redor e ver os seus resultados. E isso começa a fazer com que a gente tenha uma energia tão boa que é imparável. A gente quer fazer cada vez mais. Eu quero fazer cada vez mais porque eu acredito que eu posso. E quanto mais tu te abastece dessa energia positiva, mais esses desafios vão ficando mais fáceis. Fácil. Né? Ele não é tão difícil. Agora, eu preciso ter a sabedoria de entender que eu preciso passar por ele. E que tá certo, ele é assim mesmo difícil e eu vou conseguir passar. Descobrir formas, buscar rede de apoio, né? Mas eu preciso passar por aquele momento. Como a gente falou, é o processo. Eu transformo se eu passar por um processo. Sim, nós transformamos. E nessa jornada, enfim, por exemplo, se eu não tivesse coragem, tivesse paralisado o medo, tu sabe? Porque eu falei contigo, inclusive, né? E foram alguns medos e alguns desafios no meio do caminho, né? Sim, eu assim, ai, Giselda, eu acho que chorei muito. Eu pensei assim, acho que eu vou parar, vou voltar e para a área da engenharia. Eu tô assim, não, como assim? Então, falar com as pessoas certas. Porque, e hoje, meu Deus, que bom que eu ouvi conselhos bons, que bom que eu estive com pessoas que estiveram ali comigo, me dando, né, muitas vezes apoio e sendo tudo ali para mim naquele momento. Então, antes, por exemplo, eu era MEI, hoje, né, hoje eu sou Simples Nacional, que para mim, né, foi assim uma vitória, passar de um momento para o outro, mas se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Não estaria. E não é que hoje também não tem desafios, tem, né? Até eu abrir o Shala, né? Conquistar, né? Trazer os alunos, não trazer, mas levar o yoga e as pessoas se identificarem e hoje são alunos e também é uma coisa que ajuda muito na comunidade, são as amizades, as pessoas chegam ali, elas acabam ajudando uma outra, criando um laço, criando um vínculo e se identificando cada vez mais, né? E dali ir para um lugar maior e desse lugar maior, agora eu vou precisar cuidar do administrativo, que foi a questão do MEI para o Simples, e depois colocar um aplicativo que eu senti de levar para mais e mais pessoas, né? Porque muitas pessoas de fora começaram a conhecer e querer ainda mais, justamente porque as pessoas que estavam ali gostavam muito da prática, da aula, e hoje, né, estar com a comunidade, um aplicativo de yoga, canal e tudo isso, gente, para mim é gratificante, só que tudo muito natural. E o que é mais legal, né? A gente tem que saborear e curtir o momento. Saborear e ver quantas coisas passaram, porque assim, nós estamos sempre em busca, isso é natural do ser humano, é por isso que o ser humano chegou onde ele está hoje, né? Ele está sempre buscando e se questionando. Mas também saber olhar para trás e olha onde eu estou hoje. Né? Eu sempre digo, Fran, a gente tem que olhar para o passado
para que ele seja um alicerce e um impulsionador para o nosso futuro. Né? E o nosso presente ser muito bem vivido para que ele sim seja a base que vai garantir a gente chegar naquele objetivo que a gente precisa alcançar. Sim, e não se comparar. E exatamente, esse é o grande segredo, porque as pessoas são únicas. Únicas. Não adianta a Fran abrir uma comunidade de yoga. Que maravilhoso, que lindo, também quero. Vou abrir uma comunidade de yoga. Não vai dar certo para mim como deu para a Fran. Porque nós somos diferentes. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que se deu certo com alguém... Nem tudo nessa vida é o copiar e colar. Nem tudo. A gente precisa colocar a nossa personalidade, o nosso perfil. E quando a gente coloca a nossa personalidade, ela tem que encaixar naquilo que nos faz bem. Porque cada um é bom em alguma coisa. Por exemplo, eu sou, né, a questão do yoga e tal, a forma como eu levo. Aí a outra pessoa vai querer fazer igual. Maioria das vezes não vai dar certo. Porque, por exemplo, a minha rotina é uma rotina que me leva àquilo ali. Então, a pessoa vai acordar de um horário diferente, vai comer coisas diferentes, vai se olhar de uma forma diferente. Só que ela tem outros dons que, de alguma outra forma, colocando em prática, vai dar muito mais certo do que a comunidade que a Fran colocou. Exatamente. Então, é saber... Aí lá vai. Por isso que é crucial eu praticar aquilo que eu faço. Por isso que hoje eu sou professora, mas eu tenho a minha professora de yoga. Eu não deixo de praticar aquilo de jeito nenhum, porque isso vai sair natural. Eu não vou precisar me sacrificar, não vai ser um sacrifício fazer, não vai ser maçante, não vai ser... Não. Muitas vezes eu estou num dia que eu não estou legal. Mas quando eu começo a dar aula, assim, muda. Muda totalmente. Porque eu me entrego, eu amo aquilo que eu faço. E a prática é que nos proporciona esse aprendizado e essa sabedoria de a gente aprender sempre mais. Eu falo que eu sou uma eterna aprendiz. Sim. Quando eu vou dar uma palestra, um treinamento, quando eu estou numa empresa ou quando eu estou mentorando no individual, eu estou ali me entregando de corpo e alma e compartilhando todo o meu conhecimento. Só que eu recebo muito aprendizado de volta. Sim. E muitas pessoas nem percebem o quanto elas estão me ensinando. Mas as pessoas, aí o que eu percebo, o quanto uma é diferente da outra. Eu não consigo, eu tenho um método, mas esse meu método eu aplico de formas diferentes para cada pessoa que passa por mim, porque as pessoas não são iguais. Exatamente, e ressoam de forma diferente. De forma diferente. E cada um absorve de forma diferente. Eu sempre digo para a liderança, né? Não dá para dizer que tu vai tratar a tua equipe todo mundo igual. Não, as pessoas, cada um é um indivíduo, é um ser diferenciado. E tu tem que entender o perfil de cada um e trabalhar o perfil de cada um à sua maneira. Isso vai te levar ao sucesso de uma liderança. Sim. Senão a gente não consegue, né? Não consegue liderar. E você está falando isso sobre as diferenças, né? Inclusive, hoje, a minha nutricionista, a Gabriele, ela me mandou um teste para fazer um teste genético, né? Hoje isso já é muito fácil, eles mandam pelo correio, o cotonete, tu passa na bochecha, manda de volta. E esse teste genético, ele mostra tudo aquilo que você pode consumir ou pode passar na sua pele e o seu corpo vai digerir de alguma forma. Porque muitas vezes tu usa o mesmo produto, eu uso o mesmo produto, só que a minha pele não vai digerir da mesma forma que a tua, assim como o alimento. Então, se a gente já é diferente desse jeito... Imagina um comportamento em uma empresa para liderar ou para levar algo para frente ou para fazer um projeto, colocar um projeto em prática. Tudo é muito diferente. Cada ser humano ele é muito diferente. E o ser humano ele pode ser referência naquilo que ele faz de melhor. Sim, né? É uma referência, uma inspiração. E a pessoa absorver aquilo e trazer aqueles pontos de bom para a sua rotina, de como não mudar ela, mas trazer aquilo de bom para a sua rotina. Isso é importantíssimo. O ser humano ele tende muito a olhar para aquilo que não é bom, né? Talvez até em si mesmo e com muito mais facilidade no outro, porque é tão fácil julgar, né? É fácil eu olhar para o outro e apontar os defeitos, dizer o que o outro faz ou o que ele deixa de fazer. É um pouco mais difícil para mim, né? Mas a gente olhar para o outro e ver as qualidades e ver as entregas que a pessoa faz e olhar até mesmo para nossas entregas, para as nossas qualidades e usar isso ao nosso favor, isso é muito importante. E a gente deixa de fazer isso, e justamente voltando ao ponto nosso inicial, porque é a correria, porque é a rotina, porque eu priorizo cuidar das pessoas ao meu redor, entregar todas as minhas atividades que eu preciso fazer no meu dia a dia, né? Mas não olho para mim.
E eu preciso praticar esse olhar para mim. Não só eu como pessoa, mas eu como indivíduo fazendo parte de um meio social. Porque ao redor de mim tem pessoas me olhando, né? Eu costumo dizer que eu não preciso exercer um cargo de líder para eu ser uma pessoa referência. Imagina. Tu é referência como professora de yoga, né? Eu sou uma referência como mentora, mas sou como mãe, sou como filha, como irmã, como, sei lá, amiga, né? Assim como tu é, como as pessoas ao nosso redor são. Sim. E aí eu preciso trabalhar para que eu consiga contribuir, mostrar o que eu tenho de melhor para as pessoas. E sabe como é que a gente consegue contribuir, manter isso? Porque isso é uma verdade pra gente. Eu só consigo manter o que é verdade. Sustentar aquilo que é verdade na minha vida. E quando você falou ali sobre julgamento. Quando a gente julga o outro, a gente primeiro julga a si mesmo. Não tem como a gente fazer algo se a gente não faz pra gente. Então, as pessoas se julgam muito. E o julgamento no yoga é como uma violência. É a ahimsa, que é o primeiro preceito do yoga, é a ahimsa, não violência. Então, eu não devo ser violento comigo mesmo, porque dessa forma eu não vou ser violento com o outro. Então, não vou me julgar, vou ser verdadeiro comigo, me conhecer, para depois fazer isso com a outra pessoa. E como as pessoas se sentem culpadas, principalmente mulheres, tá? Agora eu vou falar aqui principalmente mulheres, de deixar de fazer algo para o outro para fazer algo por si. Como se sentem culpadas? Porque isso, né, dos nossos antepassados, naturalmente, o homem era aquele que ia para fora para trabalhar, para trazer o dinheiro, e a mulher tinha que dar conta do resto. Para prover. Então, a mulher entende que ela precisa dar conta de tudo. Se ela escolheu trabalhar fora, o trabalhar fora para ela é um fardo a mais, que ela não pode abrir mão das outras coisas para ela poder desempenhar bem um papel profissional. Sim. Ela tem que desempenhar principalmente em casa para depois ser profissional. Né? E a mulher já é uma líder em casa, né? E nossa, né? Somos líderes e mentoras. A gente lidera, né? E assim, se a gente for pensar em mentores na nossa vida, né? Os nossos pais foram os nossos primeiros mentores. Mentores, né? Exatamente. E aí depois vem as pessoas com que a gente convive, mas olha lá a nossa escola, a gente entra na escola para poder que nos ensine a ler, a escrever, a conviver socialmente. Então a gente tem, se a gente parar para analisar, a gente tem diversos mentores na nossa vida. Diversos. Né? E honrar todos eles, né? Com muito amor. Muitas pessoas, inclusive, né, têm esses bloqueios, essas questões para serem lapidadas por conta da educação da ancestralidade que foram passadas de avô para pai, pai para filhos. E nós devemos agradecer por tudo isso, só que nós somos aquele ser humano único. Lapidar aquilo que é de melhor em nós, não esquecendo daquilo que a gente aprendeu, mas colocando de uma melhor forma. E aprendendo, e muitas vezes deixando algumas crenças, né, da nossa ancestralidade para trazer novos ensinamentos, se abrir. Né? Eu acho que empresas, quando são familiares, tem muito disso. Né? As empresas olharem um pouquinho mais para o que está acontecendo hoje, para todas essas mudanças, né, que estão acontecendo, para dessa forma prosperarem ainda melhor. Né? Conciliar, né, as coisas. Porque é tudo uma união. Pensando que se a empresa, a exemplo de empresa familiar que tu trouxe, se a empresa ela chegou até ali, ela tinha muitos pontos positivos. Alguém trouxe essa empresa até ali, isso tem um valor muito grande, né? Mas como eu continuo de uma forma a prosperar, fazendo movimentos que hoje são necessários, porque a gente vem aí numa transição de gerações. E tu citou a crença, e isso é muito verdadeiro. O que os meus bisavós, tataravós acreditavam, né, que era o certo, o correto, ao longo da geração chegou até mim de uma forma que agora eu começo a me questionar. Sim. Será que eu continuo nesse pensamento? Eu quero transferir isso para minha próxima geração, para os meus filhos, Sim. né? Ou será que está na hora de, essa crença aqui, eu vou parar ela na minha geração e vou levar outra, né, outro conhecimento, vou compartilhar de outra sabedoria daqui para frente. Eu posso moldar, lapidar uma crença, né? A gente dificilmente se livra dela, mas de alguma forma a gente dá uma enclausurada nela, né? Deixa ela ali quietinha e começa a trabalhar outros potenciais, outras habilidades e competências na nossa vida, para que elas tenham um poder muito maior, uma energia maior Sim. do que aquela que talvez, em vez de me
ajudar a prosperar, né, vai fazer com que eu pare um pouco no tempo, com que Paralise. eu repense muitas coisas e deixe de agir ou ir numa velocidade que seria bom para mim, né? Sim, porque elas sim. muitas vezes nos paralisam realmente, né? Sim, porque o mundo muda, né? O mundo muda. E daí os pensamentos devem também mudar. Como eu falei, né? A gente honrar aquilo que a gente aprendeu, mas se permitir aprender e abrir, né? Para poder prosperar ainda mais. E uma coisa que você falou ali sobre as empresas, sobre aquilo que a gente muitas vezes já vem seguindo igualmente, né? Antes de uma forma que servia, fazia sentido, mas com a mudança do mundo, hoje a gente precisa se adaptar, né? E aí buscar pessoas que tragam esse conhecimento para a gente fazer da melhor forma. Só que muitas vezes a gente quer caminhar sozinho, né? E não dá, é difícil. A gente precisa ter rede de apoio e a gente precisa minimizar a resistência. Porque somos seres humanos e somos resistentes. Somos resistentes. A gente percebe as pessoas resistentes ao nosso redor, que a gente precisa fazer alguma mudança, as pessoas são resistentes. Assim como a gente também é resistente em muitas coisas. Eu sempre fiz assim, deu certo, por que eu vou mudar, né? Exatamente. E eu preciso trabalhar a minha mente para ter uma mente aberta e entender que algumas mudanças na minha vida, elas são cruciais. Para que eu dê um próximo passo, para que eu chegue num próximo nível, para que eu alcance o meu objetivo e para que eu tenha leveza. Para ter os resultados que eu busco, né? E para que esses resultados, para que tudo isso aconteça, é preciso de algo que hoje está muito desafiador para as pessoas, que é a saúde mental. A saúde mental é o que vai fazer com que tudo isso se encaixe e siga de uma forma tranquila e plena. E aí eu volto lá para a prática do yoga, da meditação. As pessoas confundem muito a questão da meditação e acham que é sentar e parar de pensar. Não tem, isso não vai acontecer. Não tem nem como parar de pensar, né, Gente, Fran? Olha que eu já tentei lá na prática do yoga, não vou pensar em nada, mas não dá. Não, é a gente saber, é a gente se desidentificar com esses pensamentos. O problema do ser humano é que ele acaba se identificando com tudo que ele pensa. E a nossa mente ela é criativa. Inclusive, ela mente pra gente muito. Ela inventa muita coisa. Então, se eu estou com um saudável mentalmente, eu vou conseguir saber, não, isso aqui vai... Não vou me prender aquilo ali. Esse pensamento vai vir e vai ir embora tranquilamente. Eu aprendo muita coisa nos meus dias e eu só vou filtrar aquilo que vai fazer sentido para mim. Isso é um exercício de meditação. Né? Então, não é você ir para o topo da montanha, não. É você estar onde você está agora, consciente, respirando bem e saber que vários pensamentos vão passar, mas eles vão vir também. Isso é um exercício, né? E acabam também... Muitas pessoas têm preconceito com a meditação, com o yoga. Por quê? Porque as pessoas acabam ligando yoga à religião. E não tem nada a ver com religião. Yoga vem da Índia e vem dos Vedas, que são as escrituras antigas, que Vedas em sânscrito significa ciência. Então, o yoga vem da ciência da Índia, onde já fazem mais de 10 mil anos, ou seja, está aqui até hoje. Alguma coisa, né, tem aí. Então, as pessoas acabam confundindo as coisas. Então, quando elas se permitem conhecer e ver que não é isso, que já existem várias comprovações científicas que mostram que o yoga faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções e fazem com que a gente realmente traga conscientemente essa saúde mental para a nossa vida. Isso é fascinante. Se você for em artigos, procurar no site de artigos sobre yoga, tem, milhões já hoje comprovando isso. Inclusive estudos em empresas, né, onde a união, né, do yoga com outras práticas nas empresas trazem ainda mais um resultado positivo. Os colaboradores acabam aprendendo a trazer o yoga para a sua vida de uma forma mais tranquila e também levando não só para a empresa, tá? Para o seu sistema familiar. Então, imagina, nossa, eu estou indo trabalhar, mas eu estou indo cuidar de mim também. Olha só que maravilhoso. Eu chego em casa, está tudo bem. Não tem, sabe? A gente aprende, né, com a prática do yoga, a gente aprende a lidar com os desafios da nossa vida de uma forma Sim. mais organizada, Sim. de uma forma mais leve. Sim. Porque os desafios estão aí. E eles não vão sumir.
né? Somos seres humanos, somos diferentes, essas nossas diferenças, elas trazem de alguma forma conflitos, né? Temos conflitos internos, que dirá conflitos externos. E eles não vão parar. A gente só tem que saber lidar com eles. E o yoga ensina isso. E o yoga ensina isso. A gente aprender a sentir. Porque as pessoas, quando elas sentem alguma dor, porque os desafios são como dores, né? Quando vem algo, eu já quero fugir. Não, vou resolver. Não sabe nem o que está acontecendo. E daí eu vou ali e vou fazer. Como são as medicações. É a mesma coisa. Eu estou sentindo, eu não sei nem o que eu estou sentindo, mas eu vou procurar um médico, vou tomar uma medicação, ou nem procuro um médico, né? Que é mais perigoso ainda. Vou lá tomar uma medicação por conta e para acessar isso. Só que isso daí não... o que eu estou sentindo é apenas um sintoma do que está acontecendo. Então, se eu estou sentindo isso, alguma coisa mais profunda está acontecendo. Então, por exemplo, ultimamente eu estava me sentindo cansada. Muito cansada. E daí, quando você se sente cansada, mentalmente, nossa, né? Você acaba... Fui ver, era só uma vitamina que estava faltando. Então, mas tem que agir na causa. Exatamente. Assim, não... Antes de procurar alguma coisa, né? Um remédio para ansiedade, alguma coisa que, né? Não, vou lá, vou fazer exame, vou me cuidar. Vai investigar realmente a causa raiz. O que está acontecendo. E a falta de uma vitamina pode te deixar mais triste, pode te deixar mais ansioso. É só aquilo. Já estou repondo, a minha nutricionista foi lá, já estou... Nossa, eu estou me sentindo muito melhor. E tu sabe, Fran, isso que tu trouxe acontece não só na vida pessoal, mas na nossa vida profissional, né? A gente quer resolver tudo dando ali os medicamentos, os processos paliativos para a gente tirar aquilo da frente, mas eu não agi na causa. Então, espera um pouquinho que lá na frente ela vai voltar. Talvez ela volte com força total. Só vai alimentando o monstrinho, né? Eu só estou alimentando o monstrinho, é bem isso. Então, a importância de a gente ter essa sabedoria de identificar os nossos sentimentos, aquilo que nos move, né? As nossas emoções e as nossas reações. Por que eu vou reagir desse jeito? Por que eu tenho esse sentimento? Eu sempre trago na minha prática de mentoria que eu preciso pensar, eu preciso sentir e eu preciso agir. Sim. Só que entre o pensar e o agir, eu tenho que ter esse autoconhecimento de sentir aquilo ali e entender o que ele me faz. Ele me faz bem, ele me faz mal, esse sentimento. Ele me traz angústia, ele me traz felicidade, né? Ele me traz paz, leveza. Depois que eu senti aquilo, aí sim eu consigo ter uma ação. E aí a minha ação ela vai ser muito mais assertiva. Porque eu pensei, eu senti, agora eu vou para a ação. O que eu sinto quando eu sinto? Por exemplo, o que você sente quando você está sentindo raiva? Você sente vergonha de sentir raiva? Você sente orgulho de sentir raiva? Tem gente que sente orgulho, que vai, né, tá indo pra guerra sempre. E tem que se perceber isso, né? Sim, se perceber. E aí entra o autoconhecimento novamente. Então, assim, quando eu paro, eu tô sentindo, mas eu tô sentindo raiva. Mas o que eu vou fazer com isso? O yoga traz isso. Tem gente que acha que vai praticar yoga. Não, agora eu nunca mais vou sentir raiva na mina vida, vou viver ali Não é. Sinto muito, porque vai continuar vindo os desafios, Sinto muito. E eu fui muito conhecida através da minha trajetória por conta disso, né? As pessoas mais próximas que sabem, eu tenho um temperamento bem forte. E por conta disso, eu tive que fazer algumas escolhas, né? Na vida da gente e na minha vida, né? E saber escolher, inclusive tem pessoas que estão ali muitas vezes... demitir pessoas que muitas vezes, né? É como uma empresa. Demitir pessoas, não estar mais perto de algumas pessoas... para eu me sentir ainda melhor. E às vezes a gente se sente culpado por conta disso. A gente é 5% das pessoas que a gente convive. Exatamente. Né? Então, tu imagina, isso é um percentual muito alto. Muito alto. Da influência do outro sobre a minha pessoa. Sobre a minha pessoa. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter com as pessoas às quais eu me relaciono. Muito Olha o cuidado que eu tenho que ter no ambiente corporativo qual eu estou inserido. Se é um ambiente que eu estou gostando de trabalhar, se lá ele me faz bem, se eu acordo todos os dias não querendo ir para aquele ambiente, ou se eu saio do meu trabalho e eu quero ir para minha casa, ou se eu não quero retornar para minha casa, porque o ambiente lá em casa não está bom. Muito cuidado. Então, assim, essa influência externa, ela tem total interferência na minha vida pessoal. E aí ela leva, muitas vezes, a uma
estado físico e emocional que não é aquele que eu deveria ter. Sim, e né? como é difícil, Giselda, porque eu no meu caminho, e você sabe que várias coisas já aconteceram comigo de pessoas próximas, né? E a gente escolher e agradecer essas pessoas, porque elas te trouxeram muita sabedoria. Eu digo que essas pessoas são os meus maiores professores de yoga. Por isso que eu te falo que eu sou uma eterna aprendiz. Porque Sim. são essas pessoas, até mesmo aquelas que não nos fazem bem, que a gente consegue ter o aprendizado sobre aquela situação. Sim. E a gente escolhe se afastar, mas aquilo ficou de aprendizado. Ele me serve de alerta para a próxima pessoa que vai cruzar o meu caminho. E também para mim ser aquela pessoa para os outros que eu gostaria que as pessoas fossem para mim. Porque não adianta eu ser seletivo com quem está ao meu redor, mas eu também não contribuir para a vida do outro. Né? Sim, nós aprendemos e crescemos através das nossas experiências, escolhas e principalmente relacionamentos. Os relacionamentos são cruciais na nossa vida. São o que vão fazer... Porque, por exemplo, uma pessoa que está próxima de você e dizer para você sempre, Giselda, eu acho que não é bom o que você faz. E você é boa naquilo que você faz, você acaba acreditando naquilo. Sim. Aquilo vai ter interferência. Sim. Significativa muitas vezes. Sim. Por isso que se eu escolho pessoas, eu também escolho práticas. Então, eu vou escolher exercícios, eu vou escolher aquele trabalho, eu vou ter esse poder de fazer... Eu tenho esse poder de fazer isso. E as pessoas precisam ter consciência disso. A gente faz milhões de escolhas durante o nosso dia. A gente faz escolhas quando a gente acorda, se eu quero acordar, se eu quero sair da cama, se eu quero ficar ali, se eu quero tomar um café, se meu café é preto, se ele é com leite, se ele é amargo, se ele é doce. Vai interferir demais. Então, assim, tem total interferência na minha vida as escolhas que eu faço. Agora, tu imagina se eu faço escolhas de forma inconsciente, no automático, o tempo todo. Aonde que isso vai me levar? Por isso que as pessoas são diferenciadas pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Mas muito mais é pelo caminho que ela segue, que ela escolhe percorrer até lá. Porque a pessoa tem a mesma formação que eu, ou trabalha no mesmo cargo que eu, mas uma é bem-sucedida e a outra não. Por que será, né? As pessoas têm muito disso, né, Giselda? Não é onde você se formou... o que você faz com isso? Sabe, Fran, é bem isso, assim, eu faço aquela perguntinha, né? Se eu não tiver o meu cargo, se eu não tiver o meu cargo profissional, se eu não tiver o meu status social, quem sou eu? Quem sou eu? Exatamente. Então, é sobre isso. Quem sou eu? Eu preciso me conhecer e depois o restante vai vir como um resultado. Exatamente. Investir em mim, investir naquilo que faz bem para mim ou investir na minha empresa, porque os resultados vão vir. Não tem erro. Quando eu invisto naquilo que faz sentido, o resultado vai vir. E vai vir melhor do que eu imaginava. E muitas vezes a gente né, planeja um caminho, né, Giselda? Eu vou lá, planejei um caminho. Só que não é só planejar o caminho. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer cada dia para que esse caminho se sustente e eu chegue naquele resultado? A gente vê muito isso no final do ano, né? Vou planejar o meu próximo ano. Nossa, na virada do ano, todo mundo planeja tudo. Eu digo que é a etapa mais fácil. Vamos planejar, vamos botar no papel. Vou virar astronauta. Exatamente. E aí, depois, no decorrer dos dias, dos 365 dias do ano passando, qual foi a ação que eu fiz para me levar a alcançar aquele meu objetivo? Por acaso eu chego a olhar para aquele planejamento que eu fiz? Tem muita gente que faz um planejamento lindo, mas nem olha mais para ele. Não olha. Faço o quê com aquilo, né? Então, não é só planejar. Eu preciso planejar, eu preciso entender o caminho que eu quero seguir, eu preciso ir lá e fazer acontecer. Fazer acontecer. E o fazer acontecer envolve muita coisa, né? Envolve. Muita. A gente falou de várias aqui: autoconhecimento, relacionamento, né? O nosso posicionamento perante a nossa vida, né? A forma com que a gente contribui para a vida do outro. Tudo isso são fatores que tornam a gente ser quem a gente é. Ser quem a gente é. E no final das contas, o principal é ser. Não era o ter. O ter é uma consequência de um ser. Sim, é um resultado. E daí lá vem aquilo, né? Aquela parte que a gente falou. Se eu sei aquilo que é bom pra mim, eu vou me inspirar, mas não fazer igual a outra pessoa. Porque eu sei o que eu sou, eu sei, né? E eu estou sempre aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. Somos seres aí que estamos sempre aprendendo. E vamos continuar aprendendo até o nosso último dia. Exatamente. Isso é uma escola, né? Tudo é uma escola e a gente segue aprendendo um pouco daqui, um pouco dali, um pouco com os nossos pais, um pouco com as nossas experiências de vida. Porque além, né? Ninguém é igual porque cada um viveu uma jornada, né? As empresas também, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua jornada e respeitar isso. E a partir do momento que a gente faz uma escolha,
viver aquilo com uma forma consciente, não focando só nos resultados, mas no dia a dia. A gente precisa focar nos dias até chegar àquele resultado que a gente tanto almeja. Às vezes a gente vai ter que mudar uma pecinha aqui, uma pessoa ali, uma alimentação aqui para chegar até no final. E esse é o grande segredo, né? É a consciência com que a gente vive a nossa vida todos os dias. E faz essas escolhas. Isso é gratificante. Hoje eu agradeço muito a todas as pessoas que fazem parte, que já fizeram, que ainda hão de fazer, né? Porque tem muita gente aí para a gente conhecer, para estar fazendo parte da nossa jornada, né, Giselda? Porque como é importante, né? Eu olho para trás e eu sempre, nossa, que orgulho, que bom que eu fiz essas escolhas, que bom que eu não desisti, que bom que eu trouxe para perto de mim, porque a nossa energia acaba trazendo pessoas com a mesma energia para perto de você, que fazem eu sustentar esse caminho, né? Essas escolhas de uma forma mais amorosa, né? Mas, primeiramente, se conhecer. Como eu agradeço, sabe, a cada instante, a cada passo que eu dei, a cada lágrima, a cada, né, parada, que a gente para, respira, agora vai de novo. Para, respira, agora vai. Isso é muito importante. Isso é uma sabedoria de vida, né? A gente praticar gratidão. Gratidão. A gente olhar tudo o que passou e a gente ver o quanto tudo que foi bom e não tão bom contribuiu para a gente estar aqui hoje. Sim. E quanto mais a gente pratica a gratidão, mais a gente se aproxima do nosso objetivo, mais a gente se sente realizado e mais a energia positiva vem, mais eu consigo conquistar outras coisas, trazer pessoas boas para perto de mim, né? Então, essa vibração da gratidão, ela faz a diferença no meu dia a dia. Faz a diferença. Sou muito grata. E a questão do caminho assim da jornada, para mim, hoje, é poder ensinar outros professores, né? Vou lançar agora a minha mentoria, se Deus quiser, e há de querer, né? Foi algo muito que eu já conversei contigo, né? E você já me guiou ali como fazer a mentoria para professores de yoga, né? E isso veio, não foi não, agora eu vou fazer, não. Foi porque os professores vieram procurar, as pessoas vieram. E, para mim, é um orgulho. As pessoas falam, como assim? Tu vai ajudar as outras pessoas que são teu... Assim, não tem ninguém concorrente, gente. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Tem espaço para todo mundo. Para todo mundo, e cada um do seu jeitinho, a coisa mais linda, assim. E hoje eu preciso de professores para o meu Shala, né? E é desafiador encontrar, porque as pessoas, inclusive, têm esse receio. Será que eu vou por isso aqui? Mas, né, dá medo? Não, é só... A gente precisa formar mais Frans. Mais Frans Yoga. Mais Frans Yoga, a gente precisa formar. Se você tem intenção de se tornar um professor de yoga, já fica ligadinho aqui, já segue a Fran ali, porque já vai abrir uma turma de mentoria para ser professor de yoga. Sim. E já começa até com vaga aberta, porque ela precisa de professor de yoga no Shala dela. Exatamente, para trabalhar comigo. Já começa por aí, Meu né? braço direito, meu braço esquerdo. E é sobre isso, a gente saber que a gente precisa de pessoas e delegar, né? Isso, delegar tudo e saber que ninguém... cada um tem o seu lugar. Cada um não ter medo dessa questão da competitividade. Porque vai ter. A competitividade vai ter em todos os lugares. Mas, gente, honra essas pessoas que estão com você. Essas pessoas também que acham que estão competindo, mas não estão. Porque quem seria ele se não fosse você? E quem seria você, né? Então, existe uma procura. Cada pessoa se identifica com um professor diferente, com uma forma diferente, com uma empresa diferente. Então, todo mundo, de alguma forma, tem a contribuir muito para a nossa caminhada. Exatamente. Muito. Eu aprendo com os meus professores o tempo todo. Então, eu preciso honrar aqueles que estão me ensinando o tempo todo para eu levar isso para frente. Assim como eu honro minha família, os meus amigos, né? Isso, também os colaboradores, né, do trabalho, de uma empresa. Eu honro aquelas pessoas que estão ali no meu dia que me desafiam principalmente, porque eu não cresço se eu não sou desafiada. Eu não vou crescer. Então, se eu vejo algo ali na frente, por exemplo, uma outra empresa fazendo alguma coisa, eu vou, acho que se eu pegar um pouquinho disso aqui também vai ser bom. Eu vou crescer também, mas do meu jeito.
né? Da minha forma. Tem espaço, né, Fran? Tem espaço para todo mundo e principalmente quando tu usa a tua personalidade. Tu coloca ali a tua essência, tu coloca ali aquilo que tu vive, aquilo que tu pratica, aquilo que tu acredita. Quando esses sentimentos estão enraizados naquilo que tu quer seguir como propósito de vida, não tem como dar errado. Não vai dar errado. O sucesso é na certa, é assertivo. E uma coisa muito importante é que a gente acha assim, vou colocar a empresa, vou ser professora de yoga, vou fazer o curso, pronto, agora daqui para frente eu só receba. Gente, a gente precisa continuar aprendendo, precisa continuar a investindo em si. Esse final de semana agora mesmo, eu acabei de fazer, né? Todo mundo perguntou, olha, onde é que tu foi? Acabei de me capacitar ainda mais, mas principalmente me nutrir, né? Eu fui em uma imersão através do Sagrado Feminino. Quem me conhece sabe, né, que eu levo essa jornada do feminino comigo, já fiz várias rodas de mulheres, estou voltando agora a fazer. Eu precisei fazer uma pausa. Nossa, parou não, porque eu investi em outras coisas. Fui fazer o meu aplicativo, agora também estou investindo em marketing. Gente, todo mundo perguntava, né? Fran, com quem tu faz teu marketing? Eu mesma. Gratidão. Eu que fazia o meu marketing. Mas agora pude contratar uma empresa para fazer isso para mim, porque a gente precisa delegar, né? Um banco que hoje eu confio, né, que eu faço, que os meus alunos vão lá. É muito mais tranquilo você administrar. Então, tudo é uma escolha, você vai escolhendo e também não esquecendo de continuar se nutrindo e se cuidando. Então, eu fui para receber esse final de semana para cuidar de mim, do meu feminino, e também para levar isso adiante, que agora, né, eu criei um método que é o Yoga Estelar, que é para mulheres, para elas se conhecerem através do seu ciclo, porque nós temos um ciclo, né, feminino, então nós somos mulheres, somos cíclicas, né? O homem, no yoga, isso a gente aprende isso, Hatha Yoga, Ra vem de sol, lado masculino, e Ta vem de lado feminino, que é a lua. Então, é a união, né, desses dois que fazem o mundo acontecer. E nós somos cíclicas, assim como a Lua. E se conhecer, se perceber, então, uma prática para cada lugar ali do seu ciclo, cada tempo, certo? Vai te ajudar ainda mais a se conhecer e manter o seu dia a dia através da sua família, do seu trabalho, das suas escolhas ainda melhor. Vai estrear na quarta-feira, próxima quarta-feira. Opa, que legal. E a Fran é isso, gente. A Fran está sempre aprendendo, sempre compartilhando conhecimento, né? Sempre aprendendo também, buscando esse autoconhecimento. Então, Fran, muito obrigada, né? Eu agradeço por estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Se deixar, a gente vai longe conversando Vamos, aqui, imagina, né? Já pede um café. É um bate-papo muito natural e muito gostoso. E principalmente de saber que a gente vai compartilhar isso com outras pessoas. Muito obrigada, Gisele. É uma honra estar aqui com uma mulher sábia como você, que nos traz sempre tanto amor naquilo que você faz, né? E tantos exemplos bons naquilo que você vive. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Gratidão. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio do podcast, né? É um episódio muito especial. Quando a gente fala de autoconhecimento, ele é crucial para todas as fases da nossa vida. Então, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, se inscreva aqui no meu canal. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, né? Vamos compartilhar e levar essa leveza da sabedoria de viver a vida para mais pessoas que a gente conhece. Quanto mais a gente compartilhar, mais bem a gente faz aos outros. Espero que vocês tenham gostado. Continue por aqui, porque os episódios estão ficando cada vez melhores. Muito obrigada, Fran. Obrigada.